O Eu Acredito podcast do irmão Fábio fez agora, há 2 dias atrás, um podcast tendo a presença do pastor Abílio Santana de Salvador, Bahia, Assembleia de Deus de Madureira. E durante o podcast eu pude observar vários pontos importantes. Um deles é quando o pastor Abílio Santana, abordado pelo Fábio sobre a questão de alguém bater em um lado da face do crente, ele dá o outro lado. E ele, com sabedoria, citou um texto da Escritura, da invasão de Israel, pelo general Tito no ano 70, na queda de Jerusalém. E mostrou uma exegese do texto, digno de observação, e eu quero observar com vocês aqui hoje. Olá, sou o pastor Frank Lima, você é bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Quero agradecer aos recém-chegados que estão inscritos no canal. Sejam bem-vindos, um grande abraço. Agradeço a todos vocês que estão conosco aqui nesse trabalho que é sincero. O senhor disse aí que conhece o texto, está se referindo àquele que Jesus disse que quando baterem em sua face, dê-lhe a outra. Não está falando realmente, se der um tapa no seu rosto, você tem que dar o outro lado? A Bíblia é um livro de interpretações, por isso nós encontramos aí um monte de gente interpretando certo e outros interpretando erroneamente. Nesse mesmo texto, nessa mesma passagem bíblica, está escrito que quem perseverar até o fim será salvo. Pô, mas a Bíblia não diz que será. A Bíblia diz que nós já somos. Mas somos? E como será? Será salvo, mas de quê? Daí vem, naquele dia, quem tiver escondido, não apareça. Quem tiver no telhado, não desça. Ou seja, é naquele dia. Isso é uma profecia para uma data futura, que já se cumpriu. Nos anos 70, com a queda de Jerusalém. E Jesus disse, quando baterem, não revida não. Não está falando para Abílio. Está falando para aquele povo, se quiser viver, fica quieto. Dá uma de mufino, como a gente diz, na Bahia, né? Aí o cabra não entende que era o general Tito chegando para destruir Jerusalém e que se tomasse uma tapa, ficasse quieto para ser o remanescente. Sobrou cerca de 70 mil judeus que foi levado para as províncias romanas, tá? Aí o cabra vem, porque ele tá... Não bata não, pelo amor de Deus. Olha, quando o Fábio perguntou ao Abílio Santana se alguém bater na face do crente, se bater na face de Abílio, Abílio daria a outra face. Então, o Abílio citou que nesse contexto estava inserido para aquele dia, se alguém batesse em um lado da face e não revidasse, isso era estritamente para Israel. E também quem estivesse escondido não aparecesse. Quem estivesse no telhado não descesse. E ele disse que o texto se referia à invasão de Tito a Jerusalém. E aí, ele disse que por terem esse cuidado, não guerrearem, não revidarem, 70 mil judeus escaparam e foram espalhados nas províncias romanas. Então ele disse, esse texto era estritamente para Israel. Era sobre bater na face de Israel, não na face de Abílio. Muito bem, eu concordo com você. Isso aí chama-se hermenêutica e a aplicação da exegese, não é? A hermenêutica é a interpretação do texto, a exegese é a aplicação do texto. Você aplicou direitinho, pastor Abílio Santana. Pois bem, eu gostaria de dizer que os dízimos que aparecem na lei mosaica, era lei mosaica, em Números capítulo 18, Deuteronômio capítulo 14, também era estritamente para Israel, não era para Abílio.
não era para os pastores do século XXI. Era estritamente na lei mosaica para os que ficavam com a empanadinha de 3 divisórias, carregada nos ombros, que era o tabernáculo. Era para os levitas e com eles o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Não era para Bílio. Então, se o Senhor não leva tapa na face, e não é para ninguém bater em cara de homem. Eu concordo contigo, não é para bater em cara de homem. E aquilo era um aviso para Israel também. Dízimos também não é para o Senhor, é estritamente para Israel. E nem era dinheiro, era frutas, legumes, verduras e cereais. Até animais também. Pois bem, as campanhas com objetos ungidos, com óleo, com sal, com rosa, com água, e com utensílios ungidos, isso também era estritamente para Israel. Valdemiro e as igrejas do Macedo e todos os mercenários da fé que usam objetos ungidos estão errados. Em Êxodo capítulo 30 mostra que alguns utensílios ungidos eram estritamente para Israel, não tinha nada a ver com pastores brasileiros. Os pastores brasileiros estariam, se fossem salvos no Messias, estariam incluídos na nova aliança que é depois da lei. A aliança da lei é uma, quando Jesus veio, ele cumpriu com a lei, agora é a da graça, e na graça não tem a lei mosaica, não tem dízimos, viu? Não tem guerra de Israel, aqui o país não tem guerra, e os utensílios sagrados também não funcionam aqui. O que estão fazendo aí é idolatria e macumba, entendeu? Deuteronômio 22:5, para concluir, diz o seguinte: a mulher não usará roupa de homem, e o homem não usará roupa de mulher, porque quem faz tal coisa é abominação ao Senhor. Isso era Moisés dizendo, era a lei mosaica, isso era estritamente para Israel. Israel tem um costume, e Moisés tinha um costume, que a mulher tem um período menstrual. Então, o vestido da mulher, algumas vezes, era manchado, tingido de sangue. E a mulher que tinha o período menstrual era tida impura por 7 dias. Então, o homem não poderia vestir a veste da mulher. De outra sorte, ele seria impuro por 7 dias. Era isso. Então, quando as pessoas estão lá fora e a igreja evangélica promete a salvação, promete mudança de vida, aí a pessoa vem de lá para cá, a pessoa quer novidades. Aí dá certinho, é o circo, é o parque de diversões. A pessoa diz, não, eu quero ser santo, eu quero mudar. Então, meu irmão, minha irmã, vamos começar pelas vestes. Olha, a mulher não pode vestir roupa de homem, o homem não pode vestir roupa de mulher, é o decoro ético, é o comportamento, são os bons costumes, faz parte da sã doutrina, e vai para Deuteronômio 22:5. Não se aplica, era para Israel. A mulher, em alguns dos casos, vestida com a calça, está mais vestida do que com a saia com vestido. Dá um vento, ela já está praticamente nua. Então, agora, só que as igrejas oferecem isso, principalmente a Assembleia, que eu fiz parte mais de 20 anos, oferece para que as pessoas digam, olha, ela tem o que oferecer, tem, né, tem costumes, tem coisas lá, né, é diferente do mundo. E isso são as estacas, é a madeira que faz o curral para prender essas pessoas lá dentro, para que essas pessoas sejam tosqueadas, né, enfim. Então eu concluo dizendo, é isso aí, disseste bem, Abílio. Essa coisa de bater na face não é para Bílio, foi para Israel. Dízimos também não é para Bílio. Dízimo era lá para Israel. Meus queridos, é isso. Quero que vocês digam nos comentários o que vocês acham. Um grande abraço em todos. Até o próximo vídeo.